Olá, vamos já para o capítulo 117. Ele é grande, né? Por isso que vamos correr hoje. Vamos lá, então. Duas forças, porém, chama-se humanitismo. Lembra lá do Quincas Borba, que falou do humanitismo? Duas forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar à vida agitada do costume. Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhan Loló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim, estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me, enfim, o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas. Opa, perdi a linha. Aqui. Não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas. Eu acho que é nessa acentuação, não sei. A estática, anterior a toda a criação, a expansiva, começo das coisas, a dispersiva, aparecimento do homem. E contará mais uma, a contrativa, a absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas, o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparecesse assaz clara essa exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas. Mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Neste ponto, Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ser chamado à verdade se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo, e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo de humanitas, segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema
da missa espiritual. Portanto, verdadeiramente, há só uma desgraça: é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou o Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro e, para tudo dizer numa só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas. Não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio humanitas reduzido. Daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos da Idumeia até o alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado para excitar o vão clamor dos poetas. Mas, substancialmente, é humanitas que corrige em humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direi do indivíduo que estripa o outro. É uma manifestação da força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos, que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Para que negá-lo? Eu estava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande. E foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava-a com filosófica seriedade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanitas. A fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango. A fome é uma prova a que humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento de sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho,
que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta, certamente, a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é a natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetra bem de que ele é o próprio humanitas, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí, há dias, a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos, de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no humanitismo. Era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebida com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças. Mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, por que não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra da monotonia universal? Claro que estava a sua existência, não impediria a felicidade humana. Mas, ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem ao futuro, à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema, e por 2 motivos. Primeiro, porque, sendo humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que descende. Segundo, perdi a linha aqui de novo. Epa, cadê? Aqui. Segundo, porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para seu recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras e o ruibarbo. Pangloss, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como o pintou Voltaire. Bom, vamos agora aqui para o capítulo 68.
Não, oi, gente, perdão, 68. É 118. Esse capítulo aí foi puxado, né? Vamos ver se ameniza aqui agora um pouquinho. São pouquinhas linhas agora. 118, a terceira força. A terceira força que me chamava ao bulício era o gosto de luzir e, sobretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplasto me tem aparecido nesse tempo, quem sabe não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o emplasto não veio. Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa. 119. Parênteses. Quero deixar aqui entre parênteses meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado. Podem servir de epígrafe a discursos sem assunto. Então agora vai citar um por um. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crê em ti, mas nem sempre duvides dos outros. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Não te irrites se te pagarem mal um benefício. Antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Acho que por hoje tá bom, né, gente? Por hoje tá bom. Tá bom? Ficamos por aqui, então. No próximo vídeo a gente continua. Aí vamos para o capítulo 120. Tá ok? Tchauzinho, até lá. Obrigada, viu? Por estarem aqui comigo. É tão bom saber que vocês estão aí do outro lado, tá? Um beijo hoje.